uma conferência muito boa que teve em São José dos Campos, fica mais ou menos 500 quilômetros daqui. A gente foi em bando, eu, Joana, Arielle, João e Nayá, que chegaram com os filhos passando mal, não puderam estar aqui. Mas é muito interessante a gente ver um movimento na igreja brasileira, um movimento em igrejas, comunidades como a nossa, pequenas e médias, que tem enfatizado, colocado no centro de toda a sua pregação, no centro de toda a sua vida comunitária, a pessoa de Jesus. Isso faz toda a diferença. E por muito tempo, eu acompanhei alguns movimentos. Alguém? Abre a posso abrir? Boa noite. Pega água para mim, Juliana. Por muito tempo, eu acompanhei alguns desses movimentos em vida, de pessoas com mais idade, com mais tempo de igreja, acompanharam outros movimentos, que a igreja brasileira, em geral, passou por alguns períodos de ênfases diversas. Eu posso resumir aqui, e quem está aqui esteve presente, e no estudo eu consegui ver algumas partes, eu consegui acompanhar, porque eu tenho lembranças dessa época. Nos anos 90, houve uma ênfase muito forte em batalha espiritual, em libertação, e tudo que envolve a parte da libertação. Essa parte de expulsão de demônios, essa coisa de conquista de cidades através de atos proféticos, isso nos anos 90 pegou muito. No início dos anos 2000, na primeira década do século XXI, a ênfase ainda continuou muito forte na batalha espiritual, mas na primeira década do século XXI, a ênfase começou a se voltar para as igrejas judaizantes, uma ênfase muito forte em Israel. Não que Israel não tenha papéis ainda a cumprir antes da volta de Jesus, mas a ênfase da igreja era totalmente judaica. Arca da Aliança para lá, chofar para cá, candelabros, pastores usando quipás e estolas sacerdotais. E a ênfase da segunda década do século XXI, que é uma ênfase que ainda não acabou, mas glórias a Deus que ela está começando a minguar. Quem sabe? Quem sabe qual que é a ênfase? A ênfase na nova teologia da prosperidade, que se chama os coaches. Porque a teologia da prosperidade, que ainda está presente em algumas igrejas, muito forte, uma teologia totalmente demoníaca, ela precisou mudar de máscara, precisou se atualizar, se invernizar, passar uma maquiagem, passar um perfume porque ela estava fedorenta, para que as novas igrejas, e algumas igrejas até com muita sinceridade, não conseguiram identificar que aquele ensino era um ensino somente reatualizado à teologia da prosperidade, as igrejas fizeram o quê? E principalmente as igrejas de porte médio para grande, em cidades com mais pessoas, abraçaram essa teologia, que é a teologia que alguns chamam de confissão positiva, outros chamam de teologia coach mesmo. Eu chamo de teologia coach porque é simplesmente, domingo após domingo, alguém subindo aqui no púlpito, dizendo das mais variadas formas que você pode vencer, você pode melhorar, você precisa atualizar o seu mindset com pensamentos positivos para que você não atraia coisas negativas para a sua vida. Sabe onde essa teologia coach é encontrada? Nos livros dos coaches empresariais do século XXI. Exatamente os mesmos princípios que são aplicados dentro de empresas para melhorar o rendimento de funcionários. Agora, coloca o nome Jesus no meio, fala o charabacanta um pouquinho, pronto, virou
todo mundo vai comprar como se fosse: Deus quer que eu tenha sucesso na vida. Deus quer que eu seja cabeça e não cauda. Com certeza todo mundo já ouviu isso aqui. Eu não posso pensar em coisas negativas para eu não atraí-las para a minha vida. Então, e aí a coisa vai piorando, porque aí começa: eu não posso andar com pessoas que têm um pensamento de pobreza, eu só posso andar com quem tem um pensamento de riqueza. Aí dentro da igreja, os irmãozinhos começam a ser separados, e eu não posso mais andar com os meus amigos, eu preciso andar com quem pensa igual a mim, porque virou empresa aqui dentro. Aquela famosa frase: você é a soma das 3, 5 pessoas mais próximas de você. Então, pelo amor de Deus, se Jesus fosse a soma das pessoas próximas dele, pelo amor de Deus, Jesus só andava com gente boa, né? Os discípulos só foram se converter depois. Mas o que eu estou querendo dizer? A igreja brasileira passou por esse movimento, e eu não sei como ela estará daqui a alguns anos. Provavelmente essa massa ignorante e algumas massas até maldosas, porque não querem a verdade de Jesus, estarão piores do que estão hoje. Isso é certo. Isso eu posso constatar a vocês, como nós falamos semana passada em outra vertente. Mas uma coisa eu posso constatar, e glórias a Deus por isso. Isso não é mérito nosso, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com quem começou, com quem plantou esse ideia, não tem nada a ver. E eu nem vou espiritualizar o negócio, mas eu creio que há uma ação concreta do Espírito Santo. Está acontecendo já, mais ou menos aí há uns 5 anos, um movimento de retorno a Cristo dentro das igrejas. Não são todas. Isso não são todas. Mas existe um remanescente. É claro. Existe um remanescente. Jean, mas o que você quer dizer realmente com Cristo ser o centro da igreja? Todas as igrejas não têm Cristo como seu centro? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Mas Cristo, ele é tão claro em seu estilo de vida, em seus exemplos, que a pessoa pode até dizer que segue a Cristo, mas, como diz a Bíblia em Tiago, me mostre a sua fé, que eu mostre as minhas obras. Não adianta você dizer que tem fé se você não vive como ele. E a igreja brasileira, por muito tempo, se esqueceu disso e parou de enfatizar Cristo no centro da igreja. Nós precisamos entender, antes de passarmos para a primeira leitura, que a gente vem à igreja, a gente não vem à toa, a gente vem com um objetivo básico, simples, mas que é a coisa mais visceral da nossa vida. Simplesmente o quê? Cada um de nós, individualmente, temos que ajustar o nosso comportamento dia após dia para nos tornarmos parecidos com Jesus. Ser crente é só isso. Ser crente é só isso. Mas não, onde estão as bênçãos materiais? Experimenta não trabalhar. Mas aonde estão as promessas de bênçãos e vitórias? Experimenta ficar só orando para ver. Não estuda não. Você acha que você vai acordar no outro dia com dinheiro na conta? Às vezes Deus é tão gracioso que isso acontece às vezes. Mas nem sempre. E na verdade, na maior parte das vezes não acontece. Mas o que é ensinado nas igrejas hoje? É normal que haja um milagre, a vitória. Sabe? A gente sabe, vocês sabem do que eu estou falando. E o que vai gerando esse movimento? Um bando de crente que não sabe sofrer. Óbvio. Se Deus ele está aqui não para olhar para mim e procurar Jesus e achar, mas ele só está aqui para, se eu fizer a oração certa com muita fé nervosa, Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Então, se Deus não fez, ou Deus não é poderoso, ou a minha fé não está suficiente. Pronto, essa pessoa está doente. É simples de ver. A maioria dos crentes hoje estão assim. E esse é o movimento que está por aí. Mas um movimento que nós constatamos, a gente veio conversando, um movimento que a gente conseguiu identificar de vez por todos, que está acontecendo um movimento, creio eu, incentivado
incentivado pelo Espírito nas pessoas que se abrem ao movimento de retorno a Cristo na centralidade da igreja. E quando Cristo está na centralidade da igreja, meu amigo, não é possível que haja espaço para doideira. Não é possível. Porque sejam os membros, os novos, mais velhos, ou aqueles que ainda que já levam a palavra, quando Cristo é o centro, ele passa a ser o filtro da igreja, seja quem está aqui, serão julgados e observados por todos da comunidade com o mesmo filtro, não importa se está com o microfone na mão. E aí nós ficamos insuportáveis uns com os outros na medida de Cristo, e assim nós devemos ser insuportáveis com qualquer coisa que não seja cristã da igreja. Onde nós encontramos essa ênfase na Bíblia? Vamos abrir em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Eu li na versão NVI. Vocês me perdoem, minha voz está um pouco fraca, eu estou muito cansado, mas eu vou ser sincero para vocês, meu coração está queimando. Porque, e não é por mim, gente. Se nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus, ele por si só tem a capacidade de queimar o nosso coração. E vem dele, não vem de nós. E eu peço ao Espírito que incendeie o coração de cada um de vocês, não com emocionalismo, não com nervosismo, mas com Cristo. Isso faz toda a diferença. Hebreus capítulo 1, versículo 1, iníciozinho mesmo. Há muito tempo atrás, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. O Filho é Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Cristo no meio da igreja, e nós estamos no meio, no segundo episódio da série, sobre a renovação da mente, e o que eu estou sendo marcado por várias coisas básicas. O que ele falou, domingo é legal quando tem aquela coisa prática, para a gente conseguir ouvir e já aplicar na nossa semana. Falou, a gente já tem muitos momentos de estudo, domingo pela manhã, quinta, e sim, isso é verdade. E hoje nós vamos trazer uma coisa prática, tanto para a coisa individual quanto para a coisa coletiva. Nós vamos entender uma coisa. Deus, ele falou de várias maneiras, por muitas vezes no passado. Quando Hebreus se refere aos profetas, ele está falando da velha aliança. Entendemos isso? Deus falou várias vezes e de muitas maneiras, de maneiras diferentes, espalhadas, espaçadas, de formas que muitas vezes os seres humanos naquela época nem conseguiam entender naquele momento. Só que a passagem, ela termina com uma coisa que faz toda a diferença para nós. Mas, nesses dias, falou-nos por meio do Filho. Sabe o que isso aqui significa? Primeiro, não há novas maneiras de se viver não vou falar cristianismo, não há novas maneiras de viver o discipulado de Jesus, a vida com Jesus. A única maneira de se viver a vida com Jesus é sendo igual a Ele, porque Ele é o modelo completo, Ele
Jesus não é um profeta. Jesus não é um mestre, ele é Deus. Isso faz toda a diferença. Jesus, enquanto esteve aqui, se você ler os evangelhos, nem os próprios discípulos olhavam para ele como Deus, porque o Messias, que era prometido na tradição judaica, prometia, na opinião dos judeus, um líder militar ou um grande profeta que viria trazer uma nova revelação que eles já tinham, que no caso era a lei de Moisés. Mas Jesus não veio apenas ser mais um, ele veio dizer: eu estava no princípio. E isso não era só uma visão dos discípulos, isso era uma visão geral do povo judaico. Quando Jesus perguntou para os discípulos o que os discípulos responderam para ele: o povo diz que você é Elias, João Batista, Jeremias, são profetas. E o profeta, obviamente, não pode falar com a boca de Deus, porque ele não é Deus. Como os profetas diziam: assim diz o Senhor. Mas Jesus é aquele que diz: eu estou dizendo, porque ele não precisava de pontes, porque ele era o próprio Deus, pelo amor de Deus. As palavras dele não tinham ligações, as palavras dele já saíam com todo o significado completo. E o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Quando Cristo é o centro da igreja, suas palavras passam a ser não mais conselhos para uma vida muito tranquila e de paz, mas ordens. As palavras de Jesus, sendo ele Deus, sendo ele a revelação definitiva, completa, resplendorosa de Deus, Jesus não precisava de intermediários. E nós não podemos olhar para as palavras dele e dizer: ok, Jesus, vou pensar no seu caso, porque ele não estava nos aconselhando, ele estava ordenando e ele é digno. Entende a diferença? Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Encara o que Jesus, sendo Deus, deu como ordem e encara como conselhos. E um conselho de um amigo, de um pai, de uma mãe, a gente recebe, pensa se vai fazer, às vezes faz, mas às vezes não faz e está tudo bem. É porque nós temos a nossa individualidade. Mas quando Jesus abre a boca e diz: você tem que perdoar, ele não perguntou minha opinião. Jesus não perguntou minha opinião. Ele não falou assim: você não acha que é melhor perdoar? Ele só disse: você vai perdoar. E se você não perdoar, você não é digno de falar comigo. Os critérios de Jesus não são os nossos. O que Jesus falou? Se nós estamos, eu estou usando o exemplo do perdão como uma coisa dentre várias que são ordenanças, mas nós ensinamos como bons conselhos apenas, ou seja, não faz tão mal assim não seguir a totalidade das ordens de Jesus. Eu posso escolher no Evangelho o que me agrada, o que não me compromete com o meu irmão ou comigo mesmo, e está tudo bem, até porque só assim eu já estou melhor do que a maioria da humanidade, e realmente está. Com 30% do Evangelho, meu amigo, a gente já está bem demais. Só que Jesus não perguntou. Ele não perguntou, na minha opinião, se eu quero seguir 30%, 40%, 50%, 60%. Ele só disse: quer andar comigo? É desse jeito. E se não for, você não é digno de ser chamado meu discípulo. É simples. E é grave isso. É prático, porque a gente precisa primeiro saber o que Jesus falou. Primeiro de tudo, nós precisamos saber o que Cristo, sendo Deus, disse enquanto esteve aqui. E nós podemos através da Bíblia. Mas quando a gente não lê a Bíblia, e já isso é tão básico, é básico a partir do momento que você começa a ler. Enquanto você não começar a ter uma rotina de leitura, principalmente da nova aliança dos evangelhos,
é básico, mas você não está fazendo, então não importa. Você sabe as palavras de Jesus? Ou você somente escuta elas no domingo? Ou você somente escuta em pregações? Ai, gente, eu tenho uma dificuldade com leitura. Não consigo ler, meu amigo. Jesus não perguntou a sua opinião sobre leitura. Ele só disse que as palavras dele, na verdade, não ele disse, mas Pedro constatou que as palavras dele são palavras de vida eterna. Então o seu problema não é com leitura, o seu problema é que você não está preocupado com a vida eterna. Porque se as palavras de Deus em Cristo são ordens, e nós não sabemos as palavras dele, nós andamos cegos porque nós queremos. Nós temos aqui um exemplo de pessoa que gosta de ler, que é a tia Celi. Tem um exemplo de pessoa que não gosta de ler, que sou eu. Gutinho, eu sei que ele não gosta de ler. O que o Gutinho fez? Ele baixou uma Bíblia no áudio. Uma alternativa? Legal. A não ser que você não saiba ler, você saiba ouvir. Você sabe ouvir. O Gutinho não baixou uma versão muito boa, ele baixou na SMR. É sério, ele baixou uma Bíblia e fala assim. Eu quase matei ele, mas não importa. Eu nem sei porque ele baixou a Bíblia desse jeito. Mas tá lá, tá bom, a Bíblia, tá bom. Mas enfim, a gente precisa primeiro saber o que ele está falando. Por dois motivos, para você mesmo e para você repreender, corrigir, filtrar qualquer coisa que você ouve daqui. Isso é importante também. Opa, eu falo, Jesus mandou que a gente, sei lá, saia na rua e apedreje um cachorro. A pessoa falar que vai falar amém? Pelo amor de Deus, usei um exemplo tosco aqui, mas as igrejas estão passando os problemas que têm porque os seus membros não sabem. E é muito bonitinho falar que é todo mundo ignorante. Muito bonitinho. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho uma compaixão muito grande, mas peraí. O ignorante pode não ser mais ignorante, porque ele tem acesso a tudo. E o mesmo Hebreus disse o quê? A revelação que esses profetas que falavam a respeito de Deus, e até os heróis da fé, Davi, Salomão, Sansão, essa turma, não tinham acesso à informação que nós temos. Então nós somos indesculpáveis. É ignorante em relação à palavra? Tome vergonha e procure por você mesmo. Porque senão você vai ser levado, como Paulo disse, por vento de doutrina, só ter alguém falando, e a pessoa não ouvindo, opa, se ele está no público, provavelmente ele sabe mais, e se ele não souber? Nem se ele não souber não, se ele tiver interesse no seu dinheiro, se ele tiver interesse no seu corpo. A responsabilidade também é nossa, de quem ouve e de quem fala. Então, nós entendemos que Jesus, sendo Deus, Jesus não estava autorizado por Deus para falar. Ele não precisava de autorização. Ele simplesmente era o cara. Quando a gente olha, então, e a gente muda a nossa cabeça, eu estou com o coração queimando para comer esses evangelhos aqui. E em breve a gente vai fazer uma série também muito prática, princípios do evangelho. A gente vai de Mateus até o final de João, está dando a cabeça agora. De Mateus até o final de João, e pegar tudo aquilo que Jesus nos orientou como comportamento e vir nos domingos falando. Mas isso é depois da renovação de mente. Porque isso é interessante. Mas em casa a gente já pode fazer a nossa própria série. A gente precisa olhar, gente, para os princípios e para as coisas que Jesus nos disse, porque já estão acessíveis a nós. E nós precisamos não ler a Bíblia procurando conselhos. Nós precisamos ler a Bíblia com o nosso espírito de joelhos. Porque a Bíblia, em Cristo, não pergunta a nossa opinião. É para perdoar? Vamos perdoar. Não é para perdoar, vamos perdoar. Só um parênteses muito importante na questão do perdão, que talvez seja a coisa mais difícil que existe hoje na nossa geração. Está todo mundo vacilando com todo mundo. Então, com certeza, se você não está atualmente em uma situação de separação, de algum problema pessoal com alguém, você já esteve. Com certeza. O que é perdão, gente? Perdão não é trocar flores com os inimigos. Óbvio que não é isso. Perdão é não ter inimigos.
mesmo que fulano ou ciclano te considere inimigo. O que é perdão é não ter inimigos, mesmo que fulano ou ciclano olhe para você e fale, ele é meu inimigo. Sabe o que é perdão? É olhar para ele e dizer, eu estou orando por você. Não preciso dizer para ele, aquele espírito de crente, não, estou orando por você. Não. Ore no seu quarto, nem precisa saber que você está orando. A orientação de Jesus, você só ore. Por quê? O perdão é a capacidade que Cristo nos dá pelo seu Espírito de tirar a carga emocional dos problemas e das dificuldades que nós temos com outros e somente ficar uma tristeza humana por estar impedido de ter alguma relação com o irmão por causa de seja lá de qual motivo, mas você precisa não odiá-lo. Você precisa, isso sim é perdoar, é não ter sentimentos ruins, mesmo com aquele que te fez o pior mal. Isso é perdoar. A pessoa que te fez o pior mal, é óbvio que ela, muito provavelmente em sua vida, jamais será uma boa companhia em sua mesa. E isso não tem nada a ver com perdão. Se ela sentar em sua mesa de novo, sentou e está tudo bem. Mas Jesus não quer. Isso essencialmente, Jesus quer que você olhe para todas as pessoas do mundo, e tenha a capacidade de olhar dentro de você e procure-se. Eu não tenho sentimento nenhum por ninguém. Aí você está perdoando. Agora, quando você sonda o seu coração e você percebe, eu queria tanto que alguém se desse mal. Opa! Você não perdoou. Você não precisa querer contato. Você não precisa morrer de amor, você não precisa ficar trocando carta nem trocando flores. Mas a partir do momento que você sente uma vontade de ver a pessoa se dando mal em alguma situação, nem que for muito sutil, pronto, você não a perdoou. Porque o nome disso é ódio. O ódio não é só querer matar, não. O ódio é querer que qualquer coisa na vida aconteça de ruim para essa pessoa. O perdão não tem a ver com a outra pessoa, o perdão tem a ver com você. E por que Jesus falou para nós perdoarmos? Porque ele sabia que o mundo olharia para nós como inimigos, mas a igreja não pode olhar para ninguém como inimigo. Isso é ordem, isso não é conselho. Aí você vai conversar com os crentes, eu não falo dos lados, por causa de número motivo. Peraí, então você não é discípulo de Jesus, porque ele não pediu a sua opinião. Ele ordenou que fosse assim. É simples assim. Jesus no centro da igreja significa que não há outros padrões de comportamento que não seja ele mesmo. Os padrões de comportamento da igreja dos anos 90, com a batalha espiritual, era quem? O diabo. Porque a igreja se movia conforme o suposto movimento de Satanás. Cristo era só o amuleto, a água benta, o crucifixo utilizado para supostamente expulsar Satanás. Mas o padrão de comportamento da igreja dos anos 90 era o diabo, por quê? Se o diabo falasse, eu estou aqui, os crentes iam. Você tinha que descobrir o mal do demônio, aonde ele supostamente estava na cidade, aonde ele tinha feito o seu trono na cidade. Mal sabe, coitado dos crentes daquela época, muito sincero, mas o trono de Satanás está sobre o mundo inteiro, ele não está escondido no lugar A, B ou C, ele está no mundo. Em qualquer lugar que não seja comunidade saudável de Cristo. Satanás já dominou tudo, foi dado a ele. Jesus já avisou para ele que o seu domínio será retirado, mas ainda não completou a sua obra, que só será completa na sua segunda vinda. Então não adiantava essa igreja ficar correndo atrás do diabo, porque expulsava aqui, aparecia ali, expulsava aqui, e às vezes via todo mundo morrendo de medo do diabo. E Jesus, cadê? Isso gerou uma geração doente. Tem pessoas que estão doentes até hoje por causa dessa geração. Comportamento da primeira década do século XXI. Essa idolatria pela cultura de Israel dentro da igreja. O que gerou? Todo mundo agora tem que ir para Israel.
A gente precisa orar por Israel todo dia, fazer jejum por Israel, de preferência ir uma vez por ano para lá. E eu preciso até cumprir alguns rituais judaicos para eu entrar na descendência de Abraão. Eu tenho que idolatrar a Israel, eu tenho que orar, mesmo que a nação de Israel hoje em dia cometa erros. Isso o crente tem até dificuldade de admitir. A gente tem dificuldade de admitir que Israel é. Caso vocês não saibam, o primeiro-ministro de Israel hoje é uma das piores figuras que já passou pelo comando de Israel na história da humanidade. Porque é óbvio que o Hamas não atacou Israel por culpa de nada. O Hamas fez isso porque é terrorista, porque quer matar. Porque eu não estou falando isso. Mas se você pega para olhar Israel, desde o início do governo do Netanyahu, o Netanyahu fez isso com muitos vilarejos. Hamas não está preocupado com a Palestina, coisa nenhuma. Não estou, óbvio que eu não estou justificando, eu não sou doido de justificar. Mas eu estou dizendo que o Netanyahu é uma pessoa com um caráter péssimo, mentiroso, enfim. Aí os crentes do Brasil têm dificuldade de orar para Israel e condenar, não, porque a gente só deve orar para Israel, não pode falar mal. Aí a pergunta, a segunda vez fica, e Jesus nesse movimento, onde está? Ah não, Jesus é o guarda de Israel. Ele é o guarda de Israel. Mas Jesus também disse que até com pedras poderia suscitar descendentes de Abraão. Ele valorizou tanto, né? Se até de pedra ele poderia fazer, e a gente quer entrar na descendência sanguínea de Abraão, sendo que o que importa não é a descendência sanguínea de Abraão, é o sangue de Cristo que cobriu nas nossas vidas, e a igreja esqueceu disso. E agora nós estamos vendo igrejas sendo desmontadas, nem desmontadas, porque essa mensagem coach atrai pessoas, porque é uma mensagem extremamente confortável. Afinal, você não precisa mudar o seu caráter, a sua personalidade, você só precisa ser a melhor versão de você mesmo. Aí a pergunta continua. E Jesus? Aquele que disse que se o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma não adianta nada. O homem que disse que a gente deve abrir mão de tudo, perder a vida para aí sim achá-la. Onde está Cristo nesse movimento? Cristo escanteado de novo, até porque Jesus somente virou um profeta, Jesus virou um mestre que aconselha as pessoas, não as ordena, até porque Jesus, Deus não jamais ordenaria ninguém, porque ele é muito fofo. Quando eu olho para Jesus e vejo que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, quando ele estava na criação, quando ele sonda o coração dos homens, quando ele é o mistério de Deus revelado, escondido antes de principados e potestades, quando ele chegou dizendo, eu sou. Mas a igreja só quer saber de coach, a igreja só quer saber de dinheiro, a igreja só quer saber de... Nós não podemos ignorar uma verdade. A igreja, as comunidades que se dizem de Jesus, não podem suportar qualquer coisa no centro da vida comunitária que não seja o próprio Cristo. E isso significa nós rejeitarmos qualquer coisa que não seja Ele. Isso significa nós olharmos para Ele não mais como profeta, não mais como alguém muito iluminado, porque isso o mundo já o faz. Nós precisamos olhar para Ele como o nosso Rei. E as palavras dele não são negociáveis. Se Jesus disse que viver em bebedeiras, em imoralidade sexual, em ansiedades desta vida sobrecarrega o meu coração, eu não vou tentar negociar com Jesus. Eu disse, Jesus, se você disse, eu estou fora. Se Jesus disse que ele não receberia orações e adoração se nós não perdoarmos o nosso irmão, eu sairia correndo aqui agora para ir me consertar com alguém. E consertar, só lembrar do que eu falei sobre perdão. Jesus não nos dá conselhos, ele nos dá ordens. A igreja é o lugar
que abaixa a cabeça para Jesus e diz só, sim, Senhor. Você tem coragem de debater alguma coisa com Jesus? Ou você acha que ele errou em alguma coisa? Se você reconhece ele como seu Deus, como seu rei, por que você não segue 100%? Ah, eu não estou preparado. Então Jesus diz que aquele que olha para trás não é digno de caminhar com ele. É pesado isso, né? O mundo hoje não aceita verdades absolutas, porque cada um tem a sua verdade. Os cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, são aqueles que não têm mais vontade própria. Podem ter, obviamente, as suas personalidades, o seu modo de viver, as suas particularidades, é óbvio. Não estou dizendo que a igreja é um lugar onde há robôs, não estou dizendo que há pessoas que, se na sua personalidade, nas suas particularidades, individualidades, há coisas que Jesus disse não, é não. Você está preparado para perder a sua vida para que a vida de Cristo entre na sua? Isso é ser cristão. Sabe por que a gente vai se reunir até para sempre? Sabe por que a igreja jamais para de se reunir? Porque o processo de cristificação dentro de cada um de nós jamais será completo enquanto estivermos aqui. E você precisa entender que é por isso que você não tem desculpas para continuar buscando a Jesus, seja em casa, seja na igreja, com seus irmãos, em tudo, porque nós jamais estaremos preparados, jamais estaremos perfeitos. A questão, como João falou aqui na sua pregação, não é a perfeição, é acordar todos os dias com uma coisa queimando no coração. Hoje eu me tornarei mais parecido com Jesus em meu caráter. Isso, só isso importa. A missão da igreja é só isso. A igreja influencia o mundo assim. Não há outras maneiras. Se os membros da comunidade de Jesus não abrem mão de tudo em sua vida e olham para Jesus como seu rei e mestre, nós seremos dignos de ser pisados pelos homens. Sabe quem falou isso? Deus, em Cristo. Eu quero ser útil para o reino. Eu quero ser útil. Porque eu preciso mostrar a nova maneira de se viver em Jesus. Se eu não mostro a nova maneira de se viver em Jesus, o meu Deus, em Cristo, disse que eu serei pisado pelos homens. E isso significa o quê? Que eu vou virar pó. As pessoas vão passar por mim e não vão nem sentir. Isso só acontece quando a gente não aceita esse chamado de Jesus para largar tudo. Gente, a gente precisa largar tudo. E eu não estou falando nem só de pecado, não. O pecado a gente larga lá no início. A gente leu aqui na quinta-feira, o arrependimento de obras que conduzem à morte é um princípio. Princípio é essa palavra. É um princípio elementar, básico, inicial de qualquer discípulo. Deixar pecado, a gente não está fazendo, sim, nada demais. A questão é que a maturidade vai nos mostrando que Jesus não nos exige só as coisas óbvias e claras, porque isso qualquer pessoa percebe, que alguém que era adúltero, a partir do momento que se converte, não pode adulterar mais. A partir do momento que se converte, uma pessoa que andava bêbado na rua não pode ficar fazendo isso mais. Isso não é óbvio. Agora, a maturidade vai mostrar, sabe o quê? Você precisa falar mais baixo com sua esposa. A maturidade vai nos mostrando o seguinte: você precisa passar menos tempo no celular. Você precisa dedicar mais tempo à devoção. A maturidade vai nos mostrando, cara, sei que você era sanguíneo, mas segura um pouquinho mais, não precisa deixar de ser tanto, só para de agredir. A maturidade vai nos mostrando que Jesus não exige apenas de nós uma nova vida em relação à moralidade, mas em relação a comportamentos que nem são pecados, mas não expressam a totalidade de Deus. Isso é maturidade.
Quando a gente para de lutar contra o pecado e começa a lutar contra nós mesmos, contra o que nós consideramos precioso, defesas, enfim, Jesus não perguntou a nossa opinião. Você quer caminhar com Jesus? Infelizmente, para quem não quer desse jeito. O mundo ama falar sobre Jesus, mas o mundo não conhece o Cristo que disse: se você não fizer isso, você não é digno de caminhar comigo. Eu não quero a sua admiração, eu quero o seu coração. Eu não quero a sua admiração, eu quero o seu coração. Quem está preparado para entregar o coração completo para Jesus hoje? Só você pode responder essa pergunta. Jesus está cheio de admiradores no mundo. Jesus está cheio de pessoas que falam que ele é isso, ele é aquilo, ele não precisa disso mais, ele está já farto. Ele está interessado se o seu coração é completamente dele ou não. Ele está interessado se você quer ou não participar dessa caminhada de maturidade até a estatura de varão perfeito, que é ele mesmo. Ele está preocupado com isso. Nós não somos uma igreja de admiradores de Cristo. Nós somos uma igreja de seguidores de Cristo. Isso faz toda a diferença. Isso faz Cristo ser colocado no centro da igreja. Isso renova a mente. Isso faz você entender que não adianta você vir somente aos domingos aqui, se você durante toda a semana não mostrar Jesus. E Jesus, ele nem ameaça ninguém se a pessoa não quiser. O juízo de Deus, repetindo mais uma vez, é entregar essa pessoa ao fruto dos seus próprios pensamentos, entregar ela as suas paixões, como diz o Romanos, para que as suas próprias atitudes, já, como o Romanos diz também, já em vida paguem o que lhe é devido de acordo com as suas atitudes. Deus não precisa jogar fogo, o fogo da vida chega e vai. O que vai acontecer depois da vida, isso é assunto de Deus, eu não entro nisso. Mas eu quero estar com aquele que me prometeu a vida eterna. Eu quero estar com aquele que disse que ele iria antes de nós e nos iria preparar um lugar. Gente, a única coisa que merece a nossa confiança 100% é Cristo. É só Ele. Sabe por quê? Porque Ele vive eternamente. As palavras de nós passam. A gente não pode confiar em 100% dos nossos maridos, das nossas esposas. Confiar no sentido de quê? Calma. Confiar no sentido de quê? Se eu apoio a minha vida nela e o dia que ela morrer, se ela apoia a vida dela em mim e no dia que eu morrer, aí a gente vê um bando de crente quando o pai, mãe, avó, tio, tia-avó, meu Deus, minha vida acabou! Acabou, meu Deus! Cristo vive eternamente, então eu posso confiar nele. Porque se eu não for, ele está lá. Se eu for, eu estou com ele. E quem for aqui e estiver com ele, estará me esperando também lá. Ou seja, está tudo resolvido. Não há espaço para desespero dentro da igreja. Porque o pior que pode acontecer a quem está vivo é morrer. Aí eu leio a Bíblia e digo: Jesus venceu a morte. Então está tudo resolvido. A nossa segurança está naquele que nos disse que fez, não disse que seria feito, ou que alguém usado por ele para não. Eu cheguei, eu fiz, fui eu que rasguei o véu, fui eu que venci a morte, fui eu que envergonhei Satanás, fui eu que expus ele ao ridículo. É só confiar em mim. Jean, como eu posso ser salvo?
Como eu posso participar dessa vida? A gente tem dificuldade de crer até que é só pela fé. É sempre, não, é Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais é só confiar. E confiar não está desassociado das obras que a sua vida, se você realmente for salvo, precisa mostrar. Que aí Tiago vai completar Romanos, dizendo: me mostre, como eu disse aqui no início, me mostre a sua fé. Você confia em Jesus? Confio. O mundo ama fazer isso, confio. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé, confio. Aí vem Tiago e fala: onde estão as suas obras? Opa, aí está. Aí está o problema. Deus em Cristo não procura admiradores, Ele procura seguidores. Hoje a gente vai até terminar mais cedo, porque tem porque a gente inventar muito já no caminho para o final. Pega um pouquinho de água. Tem porque a gente está inventando muita moda, que é extremamente prático e simples de ser entendido. Jean, o que é caminhar com Jesus? Vamos simplificar. É você, primeiro, ter uma relação espiritual com Ele, sabendo que na sua relação espiritual Ele não falará nada do que Ele já não tenha dito. Ele não te mandará fazer nada do que Ele tem mandado já fazer aqui. Nós temos um manual de instruções completo. Está em dúvida sobre o que é caminhar com Jesus? Nós um dia faremos uma série sobre isso. Não espere. Comece a ler os evangelhos. Veja o que Jesus falou em cada situação. Já tem coisa que Jesus não falou. Aí entra a ação do Espírito em nosso coração. Porque, estou arrepiado só de lembrar disso. A igreja, por muitos anos, achou que o Espírito Santo era um poderzinho que me fazia rodar, chorar, me emocionar. O Espírito Santo só tem uma obra. O Espírito Santo só faz uma coisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso a gente aprendeu na conferência. O Espírito Santo está interessado em revelar o Filho. O Espírito Santo só mora dentro de mim e só age na igreja porque Ele está interessado em revelar o Filho. Como? Em você. Por isso que é muito mais verdade do que eu jamais imaginei que uma pessoa que recebe o Espírito Santo cai estribuchando no chão e levanta da mesma forma, só teve uma experiência emocional histérica. Sim. Não estou dizendo que não haja derramamento de poder, muito pelo contrário, já experimentei e quero experimentar até o fim da minha vida esse enchimento do Espírito, essa coisa que é inexplicável. A Bíblia chama de dunamis, essa coisa que faz parecer que a gente vai voar. E isso é derramamento de poder, que vem do Espírito, mas o Espírito trabalha de uma forma apenas, revelando o Filho de Deus em mim e em você. Por que você acha que os frutos do Espírito são todas as características pessoais que houveram em Cristo Jesus? Amor, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, e lá vai. Ou seja, os frutos do Espírito não são... Os frutos do Espírito são novas maneiras de se comportar. Você está satisfeito com isso? Na cristocêntrica, sabe o que vai acontecer? Os cultos podem parecer frios, porque ninguém vai ficar mandando ninguém gritar, ninguém vai ficar mandando ninguém levantar a mão, ninguém vai ficar mandando, sabe? Não há um incentivo para que isso aconteça. Quando acontecer, acontecerá. Quando não acontecer, não aconteceu. Quando houver palavras mais altas, oradas pela igreja durante o louvor, acontecerá. Quando não acontecer, haverá mais silêncio. Quando alguém quiser falar em línguas, falará. Quando alguém não quiser falar em línguas, não falará. Quando alguém for curado, será. Quando não for, não será. Quando alguém manifestar o demônio, até Maria Helena, a caçadora de demônios, é fera, Betinho, você sabe, é fera. Quando alguém manifestar o demônio, será expulso. Quando não manifestar, não será.
não são essas. Um culto não é medido a sua temperatura. Ai, hoje o culto foi ruim, hoje o culto foi bom. Não é medido pelo volume do louvor, não é medido pela duração da palavra, é medido por quanto de Cristo foi formado em você, pelo amor de Deus. Você está procurando alguma coisa diferente, meu irmão? É a única coisa que a igreja cristocêntrica pode te oferecer. Está bom para você? Mas eu queria uma igreja mais quente. O que é quente para você? É gritaria? Vai no estádio. É puladeira? Tem no estádio também. Eu gosto de sentir o Espírito Santo logo dentro da tomada. Eu gosto de ter experiências sobrenaturais, cósmicas. Um chazinho de cogumelo. A vida com Deus não foi chamada para viver e sabe, em êxtase. Não, a vida com Deus é sóbria. Quando o Espírito Santo quiser te preencher por completo, Ele o fará. E quando Ele não fizer, você vai ter que andar como um homem anda. Óbvio, você é um homem, você é uma mulher. Você ainda não é um espírito desencarnado. Estão entendendo que as coisas são simples. O índice de um sucesso de uma igreja, a igreja não pode ser categorizada como sucesso ou insucesso. As igrejas são consideradas na própria Bíblia como saudáveis ou não. E uma igreja que não é saudável, nem igreja é. Porque se a gente parte do princípio que existem igrejas que não são saudáveis, Jesus errou. Mas Jesus diz que a sua igreja chutaria as portas do inferno. Quando uma igreja está perdendo a guerra para o inferno, ou ela não é igreja, ou Jesus perdeu. Das duas, uma. E Jesus nunca perde. Então, é a primeira opção. A nossa ênfase jamais será os dons do Espírito, mesmo que eu acredite até o último fio do meu cabelo na atuação dos dons do Espírito. Mas não serão as ênfases. Cura. Quem estava aqui no retiro de carnaval teve. E o Espírito Santo, que é Cristo vivo, de forma invisível, curou a pessoa mais cética daquela reunião de 20 pessoas. Alguém colocou a mão nele? Ninguém. Ninguém colocou a mão nele. Ele simplesmente... Jesus me tocou! Foi literalmente assim, veio igual um zumbi do Walking Dead pela igreja, chegou, abraçou e falou assim, cara, Jesus me tocou. Não foi um retiro de curas e milagres. Foi um retiro para encontrar a Jesus. E Ele faz da maneira que quiser. E se não tivesse sido curado? Você está preparado para fazer a sua parte e deixar que a vida te surpreenda? A gente está usando Jesus. Gente, aqui, quem estava no retiro, sabe? Aconteceu tanta coisa assim, sobrenatural, que parecia até que a ênfase era aquela, mas não era. É só a simplicidade do negócio. Sabe? Agora, retiro para que você seja batizado no Espírito Santo. Quem batiza é Ele. Se Ele quiser batizar, Ele vai batizar. Se Ele quiser te dar o dom de línguas, Ele vai dar. A gente não precisa ficar falando, fala glória, 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 rápido, 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 para se ajudar o Espírito. Aí a pessoa daqui a pouco está... A gente já viu isso acontecer. Se falar glória muito rápido, é batizado no Espírito Santo. A igreja ensina isso. Não diretamente, mas vem aquele irmãozinho, às vezes muito sincero. Vai falando glória. Aí quando sua língua começar a enrolar fogo. Não. Isso é dom de línguas? Pelo amor de Deus. A igreja só tem um papel. Cristo no centro, mostrar Cristo nas suas realidades. A igreja cristocêntrica é o lugar que você vai achar isso. Enquanto eu estiver vivo,
Estou falando porque eu sou bom, não. É porque se eu endoidar, o pessoal já sabe o que tem que fazer comigo. E qualquer um, não sou só eu, não. Você será o lugar aonde as ênfases não existirão. Por quê? Não existe ênfases, existe ênfase. Cristo crucificado e ressurreto. E olhando para Ele, nós temos tudo. E quando Ele quiser fazer, é suficiente para você? Então você está no lugar certo. É simples assim. A caminhada com Jesus é muito prática, é muito simples, mas é a decisão mais visceral. E eu quero finalizar com a lembrança que nós lembraremos na ceia, como ceamos todo domingo. Que existe uma promessa de que tudo isso que nós falamos aqui hoje não é a chamada para um estilo de vida diferente apenas, é também, mas é a lembrança de que nós estamos fazendo aqui a missão que Deus em Cristo nos deixou. Mas um dia, e um dia se aproxima, cearemos e viveremos com Ele. A ceia é um momento de autoanálise, mas também o próprio Cristo disse que é uma lembrança de que nós lembraremos que Deus morreu, ressuscitou e vive eternamente. E Ele disse: vocês vão cear até que eu volte. E haverá uma última ceia. A última ceia não foi aquela. A última ceia será as bodas do Cordeiro, onde o casamento da sua igreja e dos seus discípulos, de todas as eras, de todos os anos, todos os lugares, a igreja espiritual será reunida no mesmo local, que não é lá aonde Jesus disse que estabeleceria o seu reino. Tessalonicenses, ele descerá, e aí será feito um novo céu e nova terra. Jean, como vai ser? Não sei. Nunca tive lá. Mas vai ser muito bom. Mas até esse dia, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos problemas, mas a nossa decisão, que é a mais importante, não será afetada. Qual decisão é essa? Largar tudo. Sabe qual é a oração? Pode começar a distribuir a ceia. A oração que eu peço que vocês façam. Apaga as luzes, irmão, por favor. Oração que eu quero incentivar a vocês a fazer enquanto vocês recebem os elementos da ceia. É para que o Espírito Santo, que está interessado em revelar Cristo em cada um aqui, que o Espírito Santo aumente a fé no Filho de Deus, aumente a certeza de que Jesus não era um lunático. Gente, a nossa fé é muito doida. A gente crê num homem que dizia ser Deus, carne e osso, que pisou, que andou, que foi criança, que fez suas necessidades, que teve amigos, que falou, que esteve na Arábia, como nós vimos aqui no primeiro estudo da história da redenção. Ele esteve aqui e dizia ser Deus. Mas não é que ele era mesmo? Não é que ele era quem dizia ser? Porque das duas uma. Ou Jesus era muito doido e conseguiu mudar o mundo todo com a sua doideira. E a gente é mais doido ainda porque crê no doido. Ou ele era Deus mesmo? Qual é a sua opinião sobre Jesus? Qual é a sua opinião sobre Cristo? Sobre esse homem que está no corpo físico hoje, em ambientes eternos, mas que um dia voltará. Meu Deus! Meu Deus! Ele é o meu Deus. Jesus de Nazaré.
é o meu mestre, meu Senhor, meu Deus, e eu viverei com ele até o dia que ele retorne, ou eu retorne para ele. Levante o seu cálice, levante o seu pão e peça nesse momento fé que vem dele, fé que vem dele para acreditar e ver e sentir que ele realmente é quem ele diz que é. E por ele ser quem ele é digno de estar na ênfase da igreja, na ênfase da minha vida. Olha nesse momento, enquanto a gente vai, o pessoal do louvor não precisa vir, pode ficar. Vai orando, vai pedindo isso a ele. Para que o Espírito Santo aumente a fé no seu coração de que Jesus é Deus, não apenas um conselheiro. Ele é o próprio Deus.
Jesus pedindo como humano para que Deus passasse o cálice, porque ele estava com medo de morrer e sentir dor. Mas veja Jesus sendo amparado pelos anjos do seu poder, lembrando que iria conquistar. Veja Jesus repreendendo seus discípulos dormindo, se sentindo sozinho e desamparado.
fechar seus olhos. Antes de começar a orar, eu queria compartilhar algo que estava no meu coração, mas eu fiquei com vergonha de falar disso no culto. E acabou que já pregou sobre isso, ele não tinha comentado nada comigo, mas na conferência eu fiquei muito impactada, porque nesses quase 2 anos, de cristocêntrica, meu coração, por algumas vezes, se tomou por uma sensação de que nós estávamos nadando contra a correnteza, tentando focar somente em Jesus. Eu olhava ao meu redor e eu via as pessoas, deixando Jesus tão de lado, as igrejas deixando Jesus tão de lado, o nome de Jesus sendo, colocado por último, E por muitas vezes eu vim aqui para a igreja, assim, com conformação no meu coração em ver isso. E quando a gente foi para a conferência, o tema era o Cristo. Deus falou muito forte no meu coração que existem os remanescentes, que foi até uma palavra que a gente usou assim que ele começou a pregar. A gente não tinha conversado sobre isso. E meu coração se encheu de alegria, toda aquela inconformação que tinha no meu coração, de parecer que a gente estava indo contra uma coisa que era mais forte, foi substituída por uma alegria de saber que Deus está levantando em nosso meio remanescentes. Nós somos remanescentes. Que esse desejo no nosso coração de viver somente aquilo que Jesus quer para nós, ele não se perca no meio dessa caminhada. Eu oro para que eu ame a Jesus mais do que a vocês, e que vocês orem para que vocês amem a Jesus mais do que eu, e dessa forma a gente venha numa teia, se impulsionando a amar cada vez mais Jesus, para que não importa lá fora, as pessoas estão colocando Jesus de lado, estão olhando para Jesus como uma filosofia, como alguém com uma história bonitinha que veio ao mundo. Enfim, nós sabemos que ele não é apenas uma história, ele é Deus. Então que os nossos olhos estejam fixos nisso e que nós possamos assumir essa responsabilidade de que nós somos remanescentes, não só aqui na igreja, mas por onde nós passarmos. Que isso seja visto em nós, que esse fogo no nosso coração ele queime incessantemente, e que se alguém em algum momento na caminhada sentir que esse fogo está apagando, que seja humilde e peça ajuda, para que a gente possa juntos caminhar até o grande dia que ele virá nos buscar, para nos levar de volta para